Olha, a gente chega na nossa quarta aula, vamos colocar assim, né? Na verdade, um bate-papo. Eu e o Jefferson Rodrigues, nós dois somos jornalistas e consultores de marketing político, e a gente resolveu conversar um pouco com vocês sobre a organização mesmo de uma campanha eleitoral, porque em nossas consultorias aí pelo Brasil, em nossos contatos com candidatos, a gente tem visto muita gente que, na verdade, não faz ideia do que é um processo eleitoral, dos desafios, das problemáticas, de tudo que precisa ser resolvido até a campanha eleitoral, né? E também durante a campanha até o momento do voto. Então a gente resolveu abrir esse momento, né, Jefferson, para que a gente possa elucidar alguns pontos, e hoje a gente vai falar aquele ponto que é mais a nossa praia, que é a comunicação eleitoral, Jefferson. Acho que esse é um ponto que todo pré-candidato, ele tem a noção do preciso de comunicação. Só que aí a noção dele se para aí, porque aí ele já começa o entendimento dele da comunicação não corresponde aos desafios que uma campanha tem que enfrentar nessa área. E aí ele começa a tomar atitudes e a ter escolhas erradas. Eu vou falar exatamente isso, erradas do ponto de vista de uma comunicação eficiente, eficaz. E podemos dizer até profissional, né? Então, exatamente. Eu vou começar esse bate-papo só colocando um ponto, Israel, e acho que isso tem que ser repetido várias vezes. Você que está assistindo a gente, que é político já de carreira, está estreando dessa vez, coloque esse conceito na sua cabeça. Comunicação política não é gravar vídeos para a internet. Porque a gente senta na reunião, ou às vezes equipes ali que o candidato já tem montado, e ele sempre traz assim, não, a gente tem que gravar vídeo para o Instagram. Qual que é a estratégia? Gravar vídeos para o Instagram. Então, assim, isso não é comunicação política. Isso é uma ação da comunicação política, mas ela não se resume a isso. Se você entender bem, já meio caminho andado para a gente poder falar aqui, né, do que de fato é a organização de uma comunicação política, que de fato ela vai dar resultado para uma campanha eleitoral, né, Israel? Não, total, você falou bem. A gente chega para um pré-candidato e pergunta: como é que você avalia hoje a sua comunicação? Aí ele responde: meus vídeos não tem muita visualização, não. Então resume tudo a isso, a vídeo, ao desempenho do vídeo na rede social. E engraçado que a comunicação, ela é de fato o que geralmente a primeira coisa as pessoas pensam quando definem que vão ser candidatos, né? Quando são chamados, aceitam o convite. Beleza, eu sou candidato. Então, se acostumaram com a ideia, sou pré-candidato. Então, como é que deve estar? Como é que eu vou? O que é que eu vou fazer agora? Vou criar um Instagram, né? Vou atrás de mais seguidores. Então, geralmente é a primeira coisa que as pessoas pensam antes de pensar até em planejamento. A gente falou isso na primeira aula. E aí começam a pensar a comunicação antes do planejamento e começam a pensar a comunicação de uma forma totalmente errada. Aí você já vê aí o bolo de coisas erradas logo no início, emaranhado aí, que precisa ser elucidado. Então a gente já falou um pouco sobre planejamento, organização financeira, falamos sobre como até participar de vaquinhas, né, do financiamento coletivo, arrecadação de fundos aí. E outra parte importante é essa agora, que é a comunicação eleitoral em si. Eu vou resumir, Jefferson, o que eu sempre assim entendi como comunicação eleitoral. Sempre fiz esse paralelo na minha cabeça, e sempre que eu vou dar alguma palestra, vou falar sobre o assunto, eu trago esse exemplo. A comunicação eleitoral, ela deve ser vista, né, como realmente um relacionamento.
como quando você vai você que tá nos assistindo vai pedir alguém em namoro, né? Você se interessa por uma pessoa, você não vai chegar, por mais que tenha achado aquela moça, aquele rapaz bonitos, e você não vai chegar neles sem conhecê-los e vai pedi-los em namoro, né? Isso não acontece. Precisa haver um relacionamento ali, uma construção anterior até esse momento. Então, você primeiro vão ter aquelas trocas de olhares, vai ter o chaveco, vai ter o pedido para sair, de repente vocês vão tomar sorvete juntos. Existe toda uma etapa até haver uma maturidade necessária a ponto de se pedir uma outra pessoa em namoro. A comunicação política, ela constrói justamente esse relacionamento, tá? Você sabe que comunicação é o processo de você emitir uma informação, né, que vai usar um meio, uma mensagem, para chegar no receptor, na outra pessoa. Ou seja, você vai comunicar alguma coisa, só que na comunicação política, o feedback é muito importante, que é o retorno que aquela pessoa vai dar em relação à comunicação que você fez. Então, você vai lançar aí os seus chavecos para outra pessoa e vai entender o que a outra pessoa compreendeu daquela sua investida. E aí você vai criando relacionamento, porque você vai ajustando. Tá? A pessoa deu um tipo de resposta, você vai dar uma nova investida de uma forma diferente, ajustando e levando em consideração o que ela falou inicialmente. Então, é todo um relacionamento, né? Você vai construir todo um relacionamento mesmo, para lá na frente só você pedir a pessoa em namoro. E quando eu falo em pedir a pessoa em namoro, é pedir o voto mesmo da pessoa. Então, compreenda que eu estou falando aqui de toda uma linha de relacionamento que leva tempo, que precisa cumprir alguns atos, né, algumas fases, até a gente chegar no momento do CTA, vamos colocar assim, CTA final, que você ou pede a pessoa em namoro, ou você vai pedir o voto da pessoa. Então, entenda a comunicação política como relacionamento. A partir disso, aí a gente vai falar sobre estratégia. Nunca comunicação política é apenas você ir para o seu Instagram, fazer um vídeo e pedir voto para a pessoa. Isso não funciona. Não é você gravar vídeos que saem da sua cabeça. Hoje eu tive ideia para um vídeo assim. Eu vi o vídeo daquele político, achei bacana, vou gravar também. Isso não é comunicação política, isso não tem resultado. Outra coisa, um deputado até do meu relacionamento, que já conversou muito comigo, e o Instagram dele, ele faz comentários no noticiário. Tudo que é notícia do Brasil, ele grava um vídeo comentando. Isso é uma coxa de retalhos. O que a gente mais vê na comunicação política, o que a gente mais vê nos perfis políticos em rede social, é uma coxa de retalhos. E mal costurada, porque nada faz sentido. Por quê? Para você faz, sim, para você pode ser que faça. Mas e para o eleitor? E para aquela pessoa que chega agora no seu perfil do Instagram, ela olha para aquilo ali, ela fala, quem que é esse maluco? Eu não sei se ele defende animal, se ele defende árvore, se ele defende a criança, se ele defende a mulher, se ele defende PCD, se ele defende corrupto, se ele defende segurança pública. Você fala de tudo. E aí tem aquela máxima, quem defende tudo não defende nada, quem fala tudo não fala nada. Se você abraça todas as pautas, você não está abraçando nenhuma. Então, diagnóstico, planejamento, estratégia. 3 palavrinhas aqui. Comunicação política, ela começa com entendimento. Entendimento de você, quem é você, o candidato, entendimento do cenário, onde vai se dar essa campanha, qual o território, entendimento de público, quem é o meu público, com quem que eu vou falar, entendimento de pauta, o que você defende, o que você acredita. Isso, diagnóstico. Diagnóstico mesmo, é produzir um documento. A gente aqui, Israel, nós produzimos um documento com informações ali que vão embasar a sua comunicação.
Então, quando a gente termina essas etapas aqui de planejamento, né, de estratégia, de diagnóstico, a gente sai disso e senta com você, candidato, com um documento. Esse documento, ele tem os apontamentos do que a gente precisa fazer para que o teu perfil político tenha esse relacionamento que o Israel acabou de falar com os públicos que te interessam. Sim, públicos que te interessam. Você não vai falar com a tua cidade nem com o teu estado inteiro. Se você é alguém claramente de direita, você não vai falar com a esquerda e vice-versa. Parece óbvio, né? Então, isso serve para tudo. As pessoas que não ligam para animais, elas não vão votar em você pela causa animal. Então, a gente precisa saber também com quem que a gente tem que falar. Isso tudo está nesse documento que eu estou falando aqui, planejamento, de diagnóstico, a estratégia, e é aí que nasce a tua comunicação. Então, ela não nasce no vídeo, ela nasce em papel, em documento, em levantamento de dados, em informação. Não é isso, como o Jefferson falou agora, nada mais é do que autoconhecimento, conhecimento da outra pessoa, para se criar algum tipo de relação, né? E Jefferson, a partir desse documento, né, dessa base que a gente precisa criar, é que literalmente nasce tudo da comunicação. Então não adianta se pular etapas. Por exemplo, primeira coisa que se pensa, vamos criar a rede social. Aí do nada, vamos criar a nossa identidade visual. Identidade visual e slogan. Mas com que base você vai construir isso? Entendeu? Ah, não, porque eu achei legal, vou usar Nós Podemos Sim, Nós Podemos do Obama. Cara, mas foi Obama lá nos Estados Unidos. Por que é que isso vai funcionar com você? Entendeu? É uma pergunta. Imagina o pré-candidato aqui, fevereiro do ano da eleição, ele surge com o perfil dele no Instagram, com uma logo, um slogan ali, surgiu ali já falando, com aquele tom de político, né? Aqueles discursos políticos. O que a pessoa do outro lado da tela, que olha para isso, já levantou uma barreira, não já? Com certeza. Cara, eu vi, vou te dizer exatamente qual foi o mês, dezembro do ano passado. Eu vi jingle de pré-campanha em dezembro do ano anterior da eleição. Jingle de pré-campanha. Naquela lógica do relacionamento, se você for hoje, do nada, chegar para uma pessoa que não lhe conhece, né, e pedir ela em namoro, você vai ser tido como um maluco, como um doido. Né? A mesma coisa serve na eleição. Se você já chega no teu eleitor sem se apresentar, sem mostrar que conhece o teu eleitor, e já tentar inserir nesse diálogo com ele temas somente políticos, ou então artifícios políticos, como slogan, como o lance do jingle, logotipo, com cara de político, já era, acabou a relação ali. Ela te acha um maluco. Né? E vão te achar um maluco. E as pessoas... Outra dificuldade que político tem, Jefferson, que é importante a gente trazer aqui. As pessoas não gostam de política. Tá? Só quem gosta de política somos nós que trabalhamos com política e o político. As pessoas não gostam de política. E aí o político quer enfiar política em tudo, toda hora, e querem começar um relacionamento com o eleitor falando de política. Então, por isso que é muito importante a gente cumprir essa etapa de diagnóstico, planejamento e estratégia. Porque ali a gente tem tudo. Rapaz, nesse documento que a gente, dessa área de marketing político, a gente produz, a gente vai entender por completo quem é você, quais são os pontos que a gente precisa melhorar, o que é aquilo que a gente precisa tratar como crise e já ir trabalhando para mudar. A gente vai entender quem é o teu público, quais são as dores dele. Imagina você saber qual é a dor da outra pessoa e você falar exatamente para essa pessoa que você pode resolver essa dor da outra pessoa.
não é muito mais enfático, não é muito mais propício a um entendimento entre os dois. Então, esse plano, esse projeto inicial de diagnóstico, ele vai trazer justamente essas ideias básicas para que a gente possa criar nossa comunicação. Então, saber o que é que o eleitor pensa, quais são as dores que ele tem, qual é o perfil da população ou do público que a gente vai trabalhar. Então, tudo isso serve como base. Não ignore esse passo inicial, porque você acaba pulando uma etapa e quando você perceber que você está errado, você vai ter que voltar muito e pode nem dar tempo mais, não é, Jefferson? Tem muita gente que entra numa campanha sem planejamento nenhum, descobre que está tudo errado durante a campanha e aí já era, porque não tem o que fazer. Não conserta mais. Então, a comunicação ela precisa ter uma organização. Eu já falei isso em vídeos anteriores aqui. Se você não assistiu, volta lá, que a gente está com uma sequência de raciocínio aqui sobre organização de campanha, mas esse ponto eu acho importante colocar, que é o seguinte: a gente tem setores numa campanha jurídico, que cuida de uma parte muito importante de uma campanha. Quem que você chama? Não é o seu vizinho, não é o seu filho, você chama talvez um advogado, né? Contabilidade, as contas, que você precisa prestar contas para o Tribunal Eleitoral. Tudo é minucioso, com notas fiscais e tudo. Quem cuida disso para você? Contador, não é? Quando chega na comunicação, é impressionante, mas a classe política, ela pega e fala assim, não, para fazer a comunicação, e geralmente, isso que eu vou falar aqui, me incomoda muito quando eu escuto o político falar para mim o seguinte, não, eu tenho uma menina que mexe nas minhas redes sociais, tem um garoto que grava meus vídeos, eu tenho um amigo que entende de Corel e vai fazer... Gente, ninguém mais usa Corel em 2026. Eu não usava Corel em 2017. Então, só para você ter ideia, 10 anos atrás eu já não usava Corel na minha empresa. Então, o que eu quero colocar é o seguinte, por que na comunicação, que é uma das a espinha dorsal de uma campanha, você vai lá e avacalha? Qualquer um serve. Por quê? Porque a comunicação, Israel colocou, você não conserta. Se a tua comunicação na largada de uma campanha começou errada, são 45 dias, 49, você não dá tempo. Quem está mais estruturado, quem está organizado, te engole e você não conserta. A menos que você tenha muito dinheiro para você fazer toda uma mudança com tráfego, com tudo, é muito difícil. Então, as etapas. Israel colocou o planejamento, ele dá o nosso norte. A partir do nosso norte, a produção de conteúdo fica uma maravilha, porque você tem clareza do que você precisa fazer e você não perde tempo fazendo besteira. Nós estamos falando aí, Israel colocou da pessoa do relacionamento, do interesse do eleitor, que o eleitor não está nem aí para a sua candidatura de deputado. O eleitor não está nem aí se você é pré-candidato a deputado. Para ele, grande coisa. O problema é seu, de novo. Ninguém do seu círculo social está se importando com a sua pré-candidatura. Só você nos puxa saco. Saiba falar com essas pessoas. Está vindo Copa do Mundo. Né? Ano de eleição a presidencial, de governadores, sempre é ano de Copa do Mundo. Respeita o momento que as pessoas talvez vão estar preocupadas em assistir jogos da Copa do Mundo, não vem enfiar discurso de política e também não faz coisa forçada de torcedor. Se você tem uma comunicação organizada, ela vai saber até como você se portar na Copa para você não ser ou chato ou oportunista sem noção. Então, nós estamos colocando aqui a importância da organização, da estratégia, do direcionamento, de saber respeitar o momento do eleitor, de entender que falar que é pré-candidato só interessa a você, talvez a sua vaidade, para você mostrar isso, as pessoas não ligam. E o que comunicar? Eu vou iniciar um raciocínio e passar a bola para o Israel desenvolver aqui, que é o seguinte, pegando o ponto que ele já falou, mantenha a ideia do relacionamento. Você está querendo conquistar a pessoa, você está querendo conquistar um voto.
Você vai ter que trazer assuntos, a sua pauta vai dialogar com o outro, fazer sentido para o outro. Trazendo um exemplo aqui, você é de uma região em que tem uma carência na área da saúde muito grande, não sei, os UBS estão frágeis, não tem alguma lacuna de atendimento, enfim. Isso é um problema. As pessoas sentem isso no dia a dia delas quando elas buscam o serviço de saúde. E você quer defender isso, uma melhoria. Você tem que desenvolver raciocínio, argumentos, mostrar que você entende o sistema de saúde. Não é só dizer eu vou trabalhar para melhorar a saúde. Não, isso aí não diz nada. Estuda isso, entenda para você mostrar, olha, aqui está um problema da nossa região. Para resolver esse problema, eu tenho ideias, a gente pode fazer isso, eu pesquisei a solução de outro estado, eu vi que dá para a gente buscar. Mostre que você entende, que você tem soluções para esse problema e desenvolve esse raciocínio. E aí, para eu finalizar, é a dor das pessoas, é a dor da sua cidade, a dor da comunidade, a dor da tua região que você quer resolver. E ao fazer isso, não olha só para o seu umbigo. Eu sou o máximo e eu vou resolver. Não. É coletivo. Porque tem muito político que faz com que a comunicação dele seja só sobre ele mesmo. Aí, Dia dos Povos Indígenas, está ele lá no meio de a foto dele, nada a ver, ele de terno no meio de uma tribo indígena tirada de inteligência artificial de mau gosto. Dia do enfermeiro, tem uma foto de um corredor hospitalar e ele lá de terno. E comunicação política não é o seu umbigo. É você falar com as pessoas. Na Israel, é desenvolver relacionamento do que juntos nós podemos melhorar esse problema aqui, porque, olha, eu estudei, eu tenho ideias, quero escutar vocês também e vamos caminhar juntos. Isso. Você falou bem, Jefferson. Eu lembrei, eu não estou lembrando qual foi o político, mas eu vi um carrossel em que o político, no dia do trabalho, era um carrossel, várias fotos de IA, várias profissões, e todas as profissões era ele, tá? Então, ele de bombeiro, ele de enfermeiro, ele de policial, ele de gari, ele. Então, assim, gente, a gente precisa realmente, na comunicação, pensar sempre em criar esse relacionamento, em gerar empatia com as pessoas, né? Nunca antipatia. E também, eu acho que é um dos pontos principais, é gerar uma comunicação que deixe aberto para ouvir a outra pessoa, ou seja, canais de escuta com a população. Não é só exposição. Então, cria lá um WhatsApp teu que sirva como uma ouvidoria, um WhatsApp oficial, né? Que você deixe lá, as pessoas vão mandando as demandas, você vai conversando com essas pessoas. Agora, tem que conversar com essas pessoas no WhatsApp, no Instagram. A pior coisa do mundo é quando veja, as pessoas não gostam de política. Mas beleza, entraram lá no teu Instagram. Curtiram um post teu e foram comentar no teu post. E ainda comentaram positivamente. Por que tu não agradece essa pessoa, pô? Ela tirou tempo pra falar contigo e falou uma coisa bacana. Ah, Jael, então, beleza. Então, os haters, aliás, quem comentar negativo, eu não respondo. Não tô dizendo isso. Da mesma forma, você pode responder e pode até virar aí a impressão que a pessoa tem sobre você. A questão é criar realmente uma comunicação que seja trabalhada como um relacionamento mesmo, de via dupla, né? Haters vão existir, lógico. Quando a gente percebe que são haters, ou são robôs aí dos adversários, aí é outra história, mas você é um cidadão, é alguém que tá ali querendo, assim como eu acho que você quer, o melhor ali para a comunidade, o melhor para a sua região. Então mantenha um contato com ela, não ignore as críticas, as queixas, porque é isso que vai enriquecer o seu projeto. Então,
ter a comunicação como uma via de relacionamento com essas pessoas, com o eleitor, é um passo fundamental para que você não seja o chato da rede social e acabe, como muita gente já está caminhando para isso, tá? Tem muita gente caminhando para chegar na eleição tendo engajamento somente com os puxa-sacos, os babões, porque já fizeram uma comunicação tão chata que afasta tanto o eleitor que ninguém mais quer ter algum tipo de engajamento com aquela conta. Pode até ter o número lá de muita gente seguindo, mas quando você vai abrir os comentários, é só os babões, somente os puxa-sacos ali que estão colocando algum comentário. E a equipe ainda faz questão de não responder nenhum comentário e de excluir qualquer comentário negativo. E assim, é muito detalhe. A comunicação, ela daria vários vídeos nossos aqui, a gente está fazendo uma noção geral, tem muito que ser falado, mas número de seguidor não significa nada. Eu sei, todo político, eu preciso ter mais de 10 mil seguidores, eu não ganho seguidor. É muito difícil ganhar seguidor hoje nas redes sociais. As pessoas não vão te seguir pelos seus lindos olhos verdes. Seu conteúdo precisa ser bom para elas seguirem, e assim mesmo elas têm... É coisa política, elas não seguem. As exceções que furaram a bolha, mas não é porque você tem 10 mil seguidores que você vai ter 10 mil votos. Eu, como profissional da área, Israel, a gente segue um monte de político. A gente nem vota na maioria das localidades. Então, número de seguidor não tem que ser uma preocupação, embora isso que eu estou falando você não vai levar em consideração. Eu sei, nenhum político se importa com isso. Eles querem número. Mas, pelo amor de Deus, não compra seguidor. Eu estou acompanhando políticos que estão crescendo 1.000 seguidores toda semana. A cada uma semana eles crescem 1.000 seguidores, eles divulgam essa mentira nas suas redes sociais comemorando, e eu estou vendo que eles estão comprando perfis falsos. Quando você compra seguidor, você mata todo o balizamento métrico. A gente já não consegue mais ter noção do que está funcionando ou não nas suas redes. Então, quando você compra seguidor, você matou o trabalho de um profissional de verdade da comunicação. Ele já... Segunda coisa, meus vídeos não dão engajamento, eu preciso imitar o prefeito de Sorocaba. O prefeito de Sorocaba ele já está insuportável, não sei se vocês continuam assistindo os vídeos dele, está um negócio assim, difícil. Vídeo bom dá resultado. Então, às vezes, não é porque você não está imitando o prefeito, às vezes é porque o seu vídeo é ruim. E você não precisa fazer palhaçada no seu conteúdo para ele andar bem nas redes. Você tem que ser autêntico e trazer questões que vão interessar as pessoas. Tem que postar só às 6 da tarde. Se não for às 6 da tarde, não serve. Não tem essa história de horário para rede social. O melhor horário é o horário que o seu público vai interagir. Isso a gente descobre à medida que a gente vai testando com publicações nas redes. Estou trazendo um monte de mitos aqui, Israel, porque eu jogo tudo no chat GPT e ele faz para mim. Meu Deus do céu, vocês já viram os textos do chat GPT? A gente bate o olho e você fala. Não é sobre a minha candidatura, é sobre a nossa cidade. Isso aí é chat GPT. Então, a inteligência artificial ela foi feita para acelerar processos. Mas não é para você usar ela copiando e colando, Ctrl-C, Ctrl-V. Tem jeito certo de usar a inteligência artificial também. Maneira no uso de imagem de inteligência artificial. Tenha bom senso. Às vezes a comunicação política carece de bom senso, de bater o olho e falar assim, isso aqui é bom mesmo ou é ridículo? Na maioria das vezes é ridículo, então não poste. E entenda, para eu fechar até o meu raciocínio nesse momento aqui, o seguinte, a comunicação política, ela não é feita para agradar você, político. Ela tem que ser feita pensando, Israel está falando desde em estabelecer relacionamento com o eleitor, com o futuro eleitor, com o público-alvo. Então, ela não tem que agradar você, ela tem que ser eficaz para o público que a gente quer atingir.
Jefferson, perfeito, perfeito. Eu acho que Tô no a ideia resumão, né? né, a ideia desse vídeo não é a gente ensinar aqui como é que faz, não é um curso de comunicação política, mas é trazer realmente essas reflexões do que é necessário você começar, ou já deveria ter começado a pensar em relação às eleições. Na parte de comunicação, eu acho que é muito isso. Comunicação é um tema-chave central, lógico, da campanha eleitoral de qualquer um, mas que é muito negligenciado e é como o próprio Jefferson falou, colocado para qualquer um fazer, coloca para o sobrinho. Veja, só para dar um exemplo aqui, para a gente finalizar, uma eleição que eu fiz em 2024, interior de Minas, campanha para prefeito, tá? E veja, a gente em interior a gente não tem TV, né? Então a gente já diminui aí a quantidade de canais que a gente tem para trabalhar. Então a gente tem rede social ali, tem rádio. Jefferson, acredita que das 4 candidaturas que estavam postas, somente a candidatura que eu estava trabalhando fez todos os programas de rádio do guia eleitoral? Somente a minha. Porque ninguém planejou a campanha de rádio. Descobriram que tinha aí o rádio quando o negócio começou a andar. Então, candidatos a prefeito colocaram o seu primeiro programa no ar 15 dias depois do início do guia eleitoral no rádio. Então, a gente dominou o rádio. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque você precisa de alguém com uma visão global da comunicação para pensar em toda a comunicação do seu processo eleitoral. Né? Não adianta colocar a gente tem muito, só te dar um gancho aí para você complementar. Sim. A gente tem muito profissional que pega para fazer campanha agora, e aí, colocando claramente para vocês, a pessoa, vou fazer dinheiro com política. Sim. Esse profissional nunca atuou na área. Então, eu vou colocar mais um ponto para o Israel seguir aí, que eu tive várias conversas em Brasília, em abril, campanhas distritais lá em Brasília, né, deputado distrital, e o pessoal falou assim, não, a gente sentou com agências de marketing digital, e agora, conversando contigo, não está batendo, porque eles trouxeram outras realidades para a gente. Eu já tive agência de marketing digital lá atrás, então eu falo isso com muita propriedade. Com raríssimas exceções, agências de marketing digital entendem de campanha eleitoral. Por quê? Porque elas fazem isso esporadicamente, não é da rotina delas, nem é culpa delas. Então, cuidado, porque está aí o Israel contando o caso do quê? De você colocar para fazer sua campanha um profissional que não tem nem noção do que é a política brasileira. Justamente isso. Então, não adianta pensar, vou colocar o sobrinho, vou colocar o cara da agência da minha empresa para fazer, porque são visões diferentes, os canais são diferentes, a mensagem é diferente, não vai ter o resultado que você espera se você negligenciar a comunicação. A comunicação precisa ser tratada como coração aí da campanha. Existe um corpo, você vai pensar no corpo, existem vários membros, mas existe um coração. Pense na comunicação como coração da campanha, que é aquilo que vai bombear para todo o resto do corpo poder funcionar. Então, assim, se a gente pode resumir uma mensagem aqui nesse vídeo que a gente trouxe sobre comunicação eleitoral, né, é que realmente não negligencia a comunicação eleitoral e trabalhe ela de forma responsável, pensando na construção dessa relação com o eleitor e nunca para se autopromover, né? E nunca somente pelos números, pela vaidade na rede social. A comunicação precisa ter um propósito. E aí a gente que trabalha, a gente vem falando isso, a gente trabalha com comunicação política, com marketing eleitoral, a gente sabe trabalhar esses pontos, desde um diagnóstico para entender todo o cenário, fazendo aí, criando planejamento, depois partindo para plano de ação, estratégias, e aí desenrolando em tudo isso que você vê
na superfície, né? Slogans, logotipos, rede social, tudo isso é superfície. Tudo isso é superfície, porque embaixo é a ponta do iceberg, né? Porque embaixo tem toda a robustez de um planejamento bem feito para que aquilo aconteça e dê algum resultado. Eu acho que essa é a mensagem principal, Jefferson, que a gente pode deixar aqui para quem vai disputar uma eleição. Isso mesmo, e assim, o último reforço, e é reforço mesmo, que eu estou sendo repetitivo, a gente tem muitos bons profissionais de marketing político espalhados pelo país, profissionais que são formados para fazer marketing político. Então, assim, nós aqui somos formados em marketing político, não é à toa, porque existe uma metodologia, existe todo um processo para se fazer campanha. Eu quero ser igual ao Nicolas. Tem método. Você não vai ser igual ao Nicolas improvisando. Então, opte sempre por profissionais que sejam formados em marketing político. Nós, ambos aqui, tanto Israel quanto somos formados em jornalismo, não serve para fazer campanha. Eu falo isso porque eu tive a humildade de falar assim, não serve. Eu fui atrás, eu fui me especializar em marketing político. Eu entendi que o meu conhecimento de jornalismo não serve. Ele é pouco para isso. Então, os bons profissionais, eles vão te ajudar. Todas essas etapas que a gente fez nas aulas todas nossas aqui, até chegar nessa, eles vão te dar visões, noções. O bom profissional, ele vai entender de política. Isso. Não é só de comunicação. Então, ele vai entender do gingado ali dos bastidores políticos. Isso vai te ajudar muito a não desperdiçar dinheiro e a ser mais assertivo no seu projeto. E tá os nossos contatos aí na descrição do vídeo. Se você está precisando, reta final, falta pouco tempo. Nós mesmos já estamos praticamente fechando as nossas últimas agendas aí para atendimento. Mas manda uma mensagem para a gente, de repente a gente consegue ajudar o seu projeto. Que, se não for para 26, quem sabe para 28, né? Vamos lá. Então, assim, você que assistiu até aqui, eu agradeço, né, inicialmente, por ter assistido todos esses vídeos dessa série especial. Deixa aí teu like, deixa teu comentário sobre como tá aí o teu projeto, se você é candidato ou faz parte de uma equipe. E como o Jefferson falou, se precisar de algum apoio, manda uma mensagem pra gente que a gente vê de que forma, nesse momento, a gente consegue te ajudar. Tá bom? Vou colocar também, Israel, as nossas redes sociais na descrição aí. A gente tem trabalhado com conteúdos, com atualidades nos nossos perfis também. Então, encaminhe esse link, encaminhe os nossos perfis para candidatos que você conheça, para equipes, enfim. E vamos nos comprometer a fazer uma campanha profissional e que seja de bons resultados. Isso mesmo, meu amigo. Gente, obrigado, tá? Obrigado, Jefferson. Vamos lá e a gente volta a qualquer momento com algum novo vídeo, alguma nova novidade, com alguma novidade aí na comunicação política e também no jornalismo em nossos projetos paralelos. Valeu, Jefferson. Valeu, pessoal. Valeu. Até mais. Até mais.